Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao Herdeiros da Luz, Casa de Assistência Espiritual. Eu me chamo Adriana e estou responsável pela reflexão desta tarde, início de noite. Antes, um aviso. Começamos nessa última quarta-feira nosso grupo Herdeiros de Maria, né, seu Eduardo? Vamos mudar um pouquinho. Vamos abranger isso. Herdeiros/Herdeiras de Marias. Nosso grupo de acolhimento, de roda de conversa. Então, quem quiser se juntar a nós, estão convidados todas as quartas-feiras, a partir das 19h30. Podem vir, que o papo foi muito bom, não é verdade? O papo foi muito bom e será cada vez melhor. Dito isto, vamos para o tema escolhido para essa tarde de hoje. Há muitas moradas na casa de meu pai. Tema esse, título do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Um capítulo lindo, forte, com muitos ensinos, que nos traz assuntos muito falados hoje em casas espíritas ou até mesmo espiritualistas, que é a famosa transição planetária e a regeneração do nosso planeta. Com todo o respeito a Kardec, hoje o nosso intuito aqui não é falar necessariamente em termos, nomes, classificações doutrinárias, e sim convidar vocês a refletir um pouco além do que essa mensagem pode nos trazer. Kardec nos traz lá a classificação dos mundos, como eles acontecem, a evolução. Dentro desse tema temos alguns assuntos um pouco polêmicos, como datas limites, fim de mundo, que inclusive muito discutido em outras denominações cristãs dos nossos irmãos, mas esse não é o nosso foco aqui. E o primeiro ponto que eu gostaria de trazer e refletir com vocês é que o capítulo ele começa com o Evangelho de João. João narrando o capítulo 14 e Kardec utiliza dos versos 1 ao 3. Que nos diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu vos for e vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. E eu começo a refletir com vocês exatamente o contexto dentro da narrativa do Evangelho de João. Alguém saberia me dizer o que vem um pouquinho antes desse capítulo? O que João narra no capítulo 13, por exemplo? A Santa Ceia. A última ceia de Jesus com seus apóstolos. Assunto esse que trabalhamos tanto aqui nas últimas reflexões. Assunto esse que vai chegar na crucificação do Cristo, que vai falar de Páscoa e de toda a simbologia que nós trouxemos. Por isso me chamou tanta atenção e falou tão grande no meu coração esse tema. João narra no capítulo 13 a Santa Ceia. Ao final do capítulo 13, ele vos dá o maior de todos os mandamentos, instruindo seus discípulos a se amarem, a se instruírem e a seguir todos aqueles ensinamentos que ele acabava de falar com eles. Naquela noite que ele sabia que Pedro negaria, que Judas o trairia, que ele seria preso, morto e sepultado. Jesus sabia de tudo isso. E ele inicia o capítulo 14, continua a sua fala, dentro da narrativa de João Evangelista. Não se perturbe o vosso coração. Com o título, há muitas moradas na casa de meu pai. Adriana, necessariamente o que você quer chamar a atenção? E nós vamos lá para alguns pontos que a espiritualidade previamente e por muita misericórdia nos trouxe para trazer para vocês. Jesus sabia exatamente o que iria acontecer. Aquela seria a última ceia. No dia seguinte ele seria preso, como eu disse, Pedro negaria. Ele começa esse capítulo 14 dessa forma tão maravilhosa. Não se perturbe o vosso coração, nos chamando a atenção para crermos em Deus e crermos também nele. Quantas vezes isso acontece também conosco nos dias atuais?
E quantas vezes nós não entendemos nada do que está acontecendo nas nossas vidas? Quantos corações aqui estão perturbados? Às vezes até mesmo com dificuldades em crer em Deus e crer em Jesus. Quantas vezes parece que os nossos problemas chegam um após o outro e nós nos sentimos perdidos, cansados e confusos. Mas a mensagem não muda. Jesus continua nos dizendo: não se perturbe o vosso coração. Percebem que ao mesmo tempo que é uma mensagem que consola, é uma mensagem que acolhe, é um convite muito profundo de fé? Ele nos pede que confiemos mesmo quando nós não compreendemos. Isso é fácil para o ser humano? Imagino que não. E essa mensagem continua extremamente atual. Vamos dar uma olhada ao nosso redor, como está o nosso mundo, o nosso planeta? Se quiserem, somente Brasília ou o Distrito Federal, ou só mesmo o nosso país, como que está tudo lá fora? Paraíso? Perfeição? Modelo? Sabemos que não. O país em que estamos inseridos ainda não é modelo de fraternidade e amor, é? E é justamente nesse ponto que o evangelho que Kardec nos explica é tão forte. Porque qual é o objetivo de Kardec nesse capítulo conosco? Ampliar a nossa visão, que é tão pequena. Ampliar o nosso modo de ver e de entender, que é tão mínimo. Às vezes nós não conseguimos saber o nosso próximo passo, quanto mais olhar a história como um todo e as nossas existências como um todo. Muito maior do que os nossos problemas é a criação divina. Muito maior do que as nossas dores. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Ele vem enfatizar que a nossa existência é muito, muito maior do que aquilo que nos cerca. E frequentemente pensamos nesse capítulo apenas como uma classificação de mundos. Mas talvez exista uma reflexão muito mais profunda. E é o ponto que eu gostaria de convidá-los e que bata muito forte no coração de vocês essa noite. Jesus começa falando do coração. Jesus nos convida mais uma vez a olhar para dentro. Porque talvez exista uma relação direta entre a morada que habitamos exteriormente e a morada que construímos internamente. Precisamos compreender que a criação divina ela é infinita, que existem muito mais mundos do que somos capazes de imaginar. Mas precisamos compreender também que a pedagogia divina ela é perfeita, ela é justa, ela é misericordiosa e ela é baseada no amor. A doutrina espírita vai nos ensinar que Deus nos criou simples e ignorantes. Todos nós, cada um de nós, fomos criados da mesma forma, sem privilégios, sem favoritismos. Todos nós recebemos as mesmas oportunidades de crescimento. E ao longo da caminhada, vamos passando por diferentes experiências, diferentes aprendizados e diferentes moradas. A lei do progresso, meus irmãos, ela não é uma punição. Ela é lei de amor. Ela faz parte dessa educação do Pai, dessa pedagogia divina. Ela é a forma pela qual Deus conduz os seus filhos ao crescimento. Mais um ponto. Vamos continuar analisando o planeta Terra. Atualmente, o nosso planeta ele é categorizado como um mundo de provas e expiações, caminhando para a condição de mundo regenerado, não é verdade? Mas é muito importante que nós pensemos que essas provas e expiações que ainda experimentamos, esse caos externo que experimentamos, não é castigo de Deus, não é castigo da criação, nem muito menos do Mestre Jesus. Eles significam aprendizados. Eu gosto muito de pensar numa comparação muito simples, que Kardec também nos traz no capítulo. Ele nos compara como se fôssemos doentes que precisamos de um hospital.
Nem toda a humanidade está doente precisando de um hospital. Da mesma forma que nem toda a humanidade espiritual está alocada aqui na Terra. Aqui nós vamos conviver com espíritos em diferentes graus de amadurecimento que vão aprender, desenvolver. Assim como no hospital, dependendo da doença, você vai ser mandado para uma área, para outra. Mas nem todo mundo está doente ao mesmo tempo, nem todo mundo está submetido ao mesmo tipo de doença ao mesmo tempo. E assim ele nos compara dentro da nossa gradação evolutiva. E nos fala, dentro desse ponto em que a Terra se encontra hoje, de um movimento que nós passamos, na verdade, 2 movimentos que passamos ao mesmo tempo. Que tudo que nós provamos e expiamos aqui nessa existência é para aprendermos e melhorarmos a nossa inteligência e os nossos corações ao mesmo tempo. Talvez por isso seja tão desafiador estarmos em um planeta de provas e expiações. Aqui, desenvolvendo o coração, nós vamos aprender a amar, perdoar, servir e recomeçar quantas vezes forem necessárias. E mesmo as dificuldades, dentro dessas dificuldades existe um propósito maior. Lembra da amplitude da visão? Precisamos entender que há muitas moradas na casa de meu Pai. Porque Deus transforma até mesmo as dores em instrumentos de aprendizado. Nada vai ser desperdiçado. Nenhuma lágrima será inútil. Nenhuma experiência será em vão. Tudo se converte em evolução. Ótimo, ok. E agora? Sairemos de um mundo de expiações? Estamos nos regenerando, estamos aprendendo, estamos desenvolvendo tanto a inteligência quanto o coração. Mas será que estamos mesmo? Estou permitindo que o meu coração se desenvolva na mesma velocidade que o mundo exige que a minha inteligência seja desenvolvida lá fora? Que as minhas capacidades sejam desenvolvidas para que eu esteja nesse mundo? Para que eu permaneça ou para que eu ocupe melhores posições nesse mundo? Mas independente da minha condição, da sua condição e da sua evolução, o planeta Terra continua caminhando. E ele vai chegar na regeneração. E nós vamos juntos? Nós vamos evoluir a ponto de estarmos em um mundo regenerado? Um mundo onde o bem empata com o mal, pelo menos? Um mundo onde as relações se tornam mais harmoniosas? Onde a fraternidade deixa de ser apenas um ideal e passa a ser uma realidade mais concreta? Onde ainda existe aprendizado, mas o egoísmo já não ocupa mais o centro da vida das pessoas? E que acima desses mundos regenerados, sabemos que existem mundos felizes? Que nós vamos continuar caminhando? E que um dia estaremos em um mundo onde a paz, a justiça e o amor se manifestam cada vez de uma forma mais natural? Mas percebam uma coisa. Quando observamos toda essa escala, a gente não está vendo só uma classificação de planetas. Nós estamos vendo a nossa jornada, meus irmãos. Nós estamos vendo a nossa caminhada. E o que eu gostaria que vocês observassem nesse momento em que eu te pergunto se você está evoluindo junto com o planeta, é que nós precisamos observar as nossas escolhas. Porque cada um desses mundos representa também um estado de consciência. Todos nós já fomos muito mais ignorantes do que somos hoje. Todos nós já fomos muito mais impulsivos do que somos hoje. Todos nós já fomos muito mais egoístas do que fomos hoje. E todos nós estamos sendo convidados a sermos mais conscientes, mais amorosos e mais fraternos. A caminhada dos mundos é também a caminhada da sua alma. A evolução dos planetas reflete a evolução de cada um de nós, dos seus habitantes. E é exatamente por isso que a regeneração do mundo, ela não começa só lá fora. O tão famoso reino de Deus, o tão pregado pelo Cristo, reino dos céus, o tão famoso mundo de regeneração, começa no coração dos homens. Portanto, se hoje a vida lhe parece difícil, se alguma ausência ainda te machuca, se alguma resposta ainda não chegou,
Lembre-se da voz mansa do Cristo atravessando os séculos. Séculos e séculos que ele disse essa frase. A mesma voz que confortou cada discípulo naquela última ceia. A mesma voz que continua alcançando os nossos corações ainda hoje. Não se perturbe o vosso coração. Confie. Ainda que você não compreenda todos os caminhos, ainda que não enxergue todas as respostas, o seu amanhã ainda parece incerto, mas mesmo assim, confie. Porque a vida, ela é muito maior do que o momento que nós estamos vivendo, que você está vivendo. A criação divina é muito maior do que os limites impostos pela humanidade, físicos ou emocionais, ou diria até psicológicos. Porque o amor de Deus é maior do que qualquer sofrimento. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Há muitas moradas na casa do nosso Pai. Há muitos caminhos de aprendizado. Há muitas oportunidades de recomeço. Há muitas possibilidades de crescimento. E todos nós, sem exceção, estamos caminhando em direção a elas. Ninguém será esquecido no meio do caminho. Ninguém será abandonado. Ninguém está fora do alcance da misericórdia divina. Somos todos filhos do mesmo Pai. Somos todos viajores da eternidade. Somos todos espíritos em processo de crescimento. Por isso, ampliemos a nossa visão. Olhemos além das dificuldades do presente. Olhemos além dos limites da matéria. Olhemos além dos medos que tantas vezes nos aprisionam. E sigamos confiantes. Por mais que seja difícil responder essa pergunta para sua alma nesse coração, talvez a morada mais importante que você tenha que se preocupar nessa noite é exatamente a morada que está tão difícil de você estar. Porque ela começa dentro. Talvez essa morada não esteja bonita, não esteja lapidada, talvez nem rebocada nem pintada. Mas hoje é a oportunidade de quebrar muros, paredes, pontes e o que for necessário, tetos. Porque em nome dele, nós estamos hoje numa tarde de desobsessão. E a espiritualidade amiga está aqui pronta para quebrar o que for necessário, para construir novamente o que for necessário e para te ajudar a fazer escolhas melhores, para que a sua jornada e a sua caminhada esteja mais alinhada com o propósito que Jesus tem para o nosso planeta. Por mais que olhemos para o nosso planeta hoje e não tenhamos muita confiança, confiem nele, que é o governador desse orbe. O plano é muito maior do que nós podemos imaginar, meus irmãos. Não percam tempo desconfiando de que dará certo. Tenham a certeza de que dará certo. E que nós consigamos, a partir de hoje, fazer a nossa parte e escolher melhor. Escolher uma morada melhor para o nosso coração no dia de hoje. Uma morada melhor para a nossa alma a partir de agora. Nunca é tarde. Podemos começar tudo de novo. Muito obrigado pela atenção de vocês.